Na seção 4.4 desse livro, vamos usar basicamente o teorema a regra del hospital. Aqui vamos a ter um limite de tipo 0 sobre 0, ou bem mais infinito sobre mais menos infinito. Note que esse A aqui pode ser os limites laterais, também função A também pode ser infinito. E aí você tem distintos tipos de formas indeterminadas que o livro trata aqui como diferença, produtos indeterminados. Tem, por exemplo, 0 por infinito. Essa seria uma forma indeterminada. Também o livro trata aqui de forma infinita menos infinito, ou bem potências, que você pode transformar usando o logaritmo. Bem, então, para isso, podemos observar, antes de começar a fazer os exercícios, aqui esta tabela que dá um resumo de você tem uma forma determinada e você pode levar a ela da forma 0 sobre 0, ou bem a forma infinito sobre infinito. Ou seja, que essas formas indeterminadas, na verdade, é a mesma 0 sobre 0. Ou seja, que aqui você pode aplicar a regra del hospital fazendo uma adequada transformação. Os exercícios para hoje. Exercício 1, vamos supor que você tem essa hipótese tal. Quais dos limites a seguir são formas indeterminadas? Para aqueles que não são formas indeterminadas, calcule o limite quando é possível. Bom, quando temos uma forma indeterminada, 0 sobre 0, se temos polinômios, lembre que a gente pode factorizar e cancelar os fatores comuns e substituir. Mas se não é possível, então aplicamos a regra del hospital. Nesse caso, temos o limite 0 sobre 0, que já é uma forma indeterminada. No caso B, esse limite tende a 0 e esse tende a infinito. Então, isso seria, por exemplo, esse limite ele seria 0, porque, por exemplo, você tem um número 0 e um número que tem infinito muito grande, qualquer número que seja que tende a infinito, esse quociente vai dar 0. Aqui, esse limite tende a 1, esse limite tende a infinito. Então, aqui você tem, ele não é uma forma indeterminada, porém, a resposta a esse limite tende para 0. Por exemplo, 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000, enfim. Esse limite P, quando tende a, de P tende para infinito e do denominador tende para 0. Aqui tem três possíveis casos que podem acontecer. Ele não é uma forma indeterminada, mas aqui temos, por exemplo, uma função no numerador que vai para infinito, como está escrito aqui, do denominador que vai para 0, porém o limite é infinito. Nesse caso não deu menos infinito, e nesse caso não existe. Ou seja, que aqui pode acontecer de diferentes possibilidades. Nesse caso, é uma forma indeterminada. Vamos encontrar o limite, vamos usar a regra del hospital quando for apropriado, que é importante ressaltar quando for apropriado, porque às vezes não nem precisa ser. Mas se eu posso fazer as duas coisas, calcular o limite com regra del hospital e sem a regra, é para estudar, para entender que em ambos casos pode ser aplicada e pode ser simples, mas às vezes pode ser mais difícil ou mais extenso o trabalho, as contas. Se houver um método mais elementar, considere utilizá-lo. Aqui tem este exercício que vou utilizar as duas coisas, um método mais elementar de factorização. E se não se aplicar, explico por quê. Por exemplo, neste exercício, quando se substitui por 1 aqui, seria o limite 0 sobre 0. Tá? Então, a gente pode aplicar tranquilamente a regra del hospital, que seria A multiplicado e A diminuído em 1.
Quando você substitui por 1, aqui não tem nenhum problema, que ficará sobre B. Esse seria usando a regra de L'Hospital. Mas aqui você pode usar esta identidade. Por exemplo, se você tem A igual 3, você pode fatorar x será 3 menos 1 como esse produto. Assim, se você, quando você cancela, por exemplo, você tiver aqui 3, se você tiver aqui 4, b igual a 4, quando você substitui por 1 no polinômio que queda faltando, seria 1 más 1 más 1, ¿tá? Que seria 3, que seria precisamente o valor de A. Então, quando você fatora aqui, porque lembra que se 1 cancela esse polinômio e 1 cancela a raiz desse polinômio, você pode fatorar x menos 1 em ambos numerador e denominador. Aqui, quando você substitui, você tem A vezes número 1. E aqui você tem B vezes número 1. Esse seria sobre B. Nesse caso, você substitui, lembrando que cosseno em 0, em π meio, aqui, ele dá 0. E seno π meio dá 1. 1 menos 1 daria 0, seria 0 sobre 0. Pues aquí vamos a aplicar la regla de L'Hospital. Tenemos esta forma indeterminada, 0 sobre 0. Pues aquí no es posible, no es inmediato como intentar factorizar ese pi medio más. Para eso vamos a usar aquí en ese paso, vamos a hacer la derivada de coseno, sería menos seno. Y derivada de seno sería coseno, más lembra que aquí tengo un señal de menos. Y aquí, esse menos com menos seria mais, seno sobre coseno seria tangente. Mas lembra que tangente, quando ele tende a π meio, pela direita, note que a função vai para menos infinito. Essa seria a resposta. Nesse limite, se você substitui u aqui, número muito grande, lembra que a exponencial tem a forma, quando você aumenta a variável x, ela cresce. Então aqui tem mais infinito. Claramente, esse igual a 3 dá para infinito. Vamos a aplicar a L'Hospital. Aquí, a derivada exponencial sería la misma, multiplicado por un número que está multiplicando u, que sería 1 sobre 10. Y aquí también hacemos la derivada 3u, 3 disminuido 1. Aquí un ejemplo donde a regla de L'Hospital la puede ser aplicada más de una vez. Por ejemplo, si você avalia novamente, você tem aqui infinito, aqui tem infinito. Tem novamente um tipo infinito sobre infinito. Você aplica novamente. Quando você deriva novamente, seria a mesma exponencial, mas lembra que tem que derivar por a função interna. Regra de cadeia, tem 1 sobre 10. Aqui novamente você 2, que multiplica u, mas aqui, agora, vamos a fazer novamente a derivada. Quando você novamente você substitui, tem esse infinito, infinito sobre infinito novamente. E se você faz a derivada novamente, você obtém novamente a regra da cadeia, 1 sobre 10. E aqui, a derivada de u seria 1. Portanto, esse seria o número, que seria 1 sobre 1000. Seria sem importar qualquer que sejam esses números, você pode tirar, isolar esse número e esse limite dá infinito. Agora, nesse caso, limite quando tende a pela direita significa que x é maior que a. Portanto, x menos a. Pues bueno, você substitui aqui, ele seria 0. Mas 0, ¿de que maneira? Mediante valores positivos. O sea que ele vai para menos infinito. Aqui não interessa porque el coseno es un número. Aqui, por exemplo, você aplica aqui essa mesma propriedade e você conclui que essa quantidade ele tende a ser, mas mediante valores positivos, utilizando o exponencial crescente. Aqui significa que não vai modificar o sinal de maior. Portanto, se a gente quer calcular esse limite, vamos ver se a gente pode fazer distribuir o limite do produto sempre que ele exista. Então, vamos analisar primeiro esse limite. Mas esse limite, já sabemos que ele é infinito sobre infinito. Bom, aqui tem um menos, aqui tem um menos, mas aí menos por menos daria mais, somente quedaria infinito sobre infinito.
aplicamos la regla del hospital, 1 sobre x menos a por derivada de x menos a, que sería a derivada de x, que sería 1, menos la derivada, que sería 0. Lo mismo hacemos aquí, 1 sobre la derivada, la única derivada con respecto a x. O sea que solamente va a afectar exponencial, sería la misma exponencial. Cuando c, aquí tenemos, arrumamos, sería expresada de esa manera. Mas, para poder aplicar el límite, distribuir ese límite de producto, tenemos que analizar, obviamente, ese límite existe. Cuando você sustituye el límite, cuando x tiende a, se da 1 exponencial a. Vamos a ver si ese límite existe para poder aplicar el producto. Claro. Aquí ese límite da 0 sobre 0. Como se sustituye por a, 0 sobre 0. Por tanto, aquí, en ese límite, en esa ecuación, podemos aplicar la regla del hospital. Aquí se va para 0 porque es una constante. Entonces, esa sería a derivada, que sería a misma exponencial. Avaliada en a sería exponencial a a. Por tanto, é possível aplicar a propriedade. Aqui estou sendo muito riguroso, porque não quero aplicar um produto de limite sem saber, sem ter verificado que cada limite, cada parcela existe. Então, assim, voltando a esse limite, que na verdade fica o limite de um produto e duas funções, eu posso então aplicar aqui, que ele me dá exponencial a A, e também o limite aqui, que seria exponencial a 3 a 1. Agora, voltando a nosso limite original, já sabemos que esse limite dá 1. Tá? Agora, eu posso aplicar limite do produto de S multiplicado por limite de S, mas o limite de S seria avaliar em A. Sería variar en A y ese límite da 1, por tanto el resultado sería coseno de A. Para ese ejemplo tenemos una forma indeterminada de tipo 0, punto infinito, porque ese se va para infinito y él se va para 0. Lembre que exponencial con x aquí sin sinal sería crescente, mas si você coloca un sinal de menos, ela sería decrescente. Entonces aquí tienen que ser elevado a forma infinito sobre infinito. Esse fato pode ser feito. Lembra a propriedade de e a menos, ou x a la menos 1, você pode levar para baixo. E aqui teríamos infinito sobre infinito. Aqui vamos aplicar a regra de Hospital. Derivamos 3x al cuadrado e derivamos pela derivada interna do x. Novamente, temos aqui infinito sobre infinito. Mas antes de hecho, note que você pode factorar um x com um x no numerador. Ficaria assim. Além disso, ele sigue ficando infinito sobre infinito. Fazemos novamente a derivada, que seria aqui, seria 1, e aqui seria e x a la 2 multiplicado por 2x. Note que quando esse se va para infinito, todo esse número va para infinito, porque se va para infinito e se va para infinito. Então, todo o limite seria 0. Por exemplo, você tem aqui um 1, uma constante. Você comienza a dividirla por un número que tiene infinito, que se va aproximándose a 0. Entonces, sería una forma 0 por infinito. Que en verdad esas formas indeterminadas pueden ser elevadas a 0 sobre 0. Para esse caso interessante, que seria a diferença de infinito menos infinito. Nesse caso, a gente pode fazer uma multiplicação, e teríamos esse resultado que seria 0 sobre 0, porque aqui seria 1, seria 0. Lembre que em 1 aqui seria 0, logaritmo de 1. Então, podemos aplicar aqui, temos a forma determinada, aplicamos a derivada do numerador, a derivada do denominador. Arrumando aqui as contas, lembre que passamos a distribuir esse produto, está aqui explicado, que seria 0 sobre 0. Novamente podemos aplicar a regra de Hospital derivando o numerador e derivando o denominador. Mas aqui, note que podemos factorar aqui 1 sobre x, e aqui vai ficar 1 sobre x. Imediatamente vamos a passar aqui a substituir em 1, que seria o meio. Nesse limite temos também
infinito menos infinito. Mas esse limite você poderia ter escrito como 0 sobre 0 para aplicar a regra de Hospital. Mas, talvez uma maneira mais simples seria, se você pode tentar fazer de outra maneira adequada, simples seria se você aqui factoriza x, fazer um parênteses. Teríamos essa expressão agora para poder passar o limite, só temos que garantir de que esse limite exista, porque assim seria esse limite é infinito. E se esse limite existe, podemos fazer a regra do produto. Então, analisamos esse limite, que ya tem sido calculado, infinito sobre infinito. Aplicamos a derivada, a regla de Hospital, que sería 1 sobre x, aquí sería 1, ese límite da 0. Por tanto, esse limite existe, podemos trabalhar o limite como limite de um produto, esse com esse. Esse aqui seria infinito e este seria 1, que seria infinito. Aqui não precisamos usar esse método um pouco mais sofisticado de la regla de Hospital. Se usou aqui, mas de uma maneira mais simples. Lembrando que uma expressão de infinito menos infinito, se a função vai para infinito e essa para infinito, você pode escrever dessa maneira e levar uma forma 0 sobre 0. Se uma montante inicial de dinheiro a 0 for investido a uma taxa de juros N capitalizada N vezes ao ano, o valor de investimento após este ano será, se N tem infinito, vamos a focar aqui, nos resolveríamos a capitalização contínua de juros. Usei a regra de Hospital para mostrar que se os juros forem capitalizados continuamente, ou seja, que o limite pode ser aplicado em cada termo. Então, o montante após T anos será a essa resposta. Então, para isso, suponho que essa seja uma constante. Vamos analisar esse limite quando ele vai para infinito. Quando n vai para infinito, você substitui aqui n, lembre que aqui r é uma constante. T também é uma constante. O único que aqui se estamos variando seria n. Portanto, aqui seria, se vai para 0, e esse será para infinito. Seria uma forma 1 sobre infinito. Mas, se você aplica logaritmo, você faz y, essa quantidade, aplica logaritmo, seria a expressão, e você novamente reescreve toda essa expressão, seria o logaritmo de y como essa quantidade, você vai encontrar 0 sobre 0. Não esqueça de que você tem esta relação, de que quando você vai aplicar o limite de essa quantidade que seria y, você tem que pegar a exponencial e, se esse limite existe, passar o limite dessa quantidade, que é o que estamos fazendo aqui. Bom, esse limite você faz a derivada do numerador, tanto do denominador, você cancela aqui, você reescreve de outra maneira. Lembre que t, ele é aqui o que se está modificando n, t seria como se fosse uma constante, ou o mesmo que r. Aqui seria 0, que ficaria r multiplicado por t. Portanto, quando a gente vai calcular com y, tem que lembrar aqui que você está usando o logaritmo, você tem que passar o limite, passar a exponencial. Portanto, seria epsilon t. Assim, o limite final seria essa quantidade. E o limite de a, que lembre de ser uma constante, multiplicada por limite, okay? Por limite do que aparece aqui, mas esse limite, já sabemos que é da exponencial t. Se filinha for contínua, use a regra de Hospital para mostrar que efetivamente esse limite é a derivada no ponto x. Além disso, fala que explica o significado desta equação utilizando um diagrama. Bom, se você substituir aqui por h em 0, você vai ter f de x menos f de x, que seria 0. E aqui também seria 0. Bom, estamos lembrando que a função, que é a derivada, se f contínua. Agora, você aplica a regra de Hospital, seria f' multiplicado por derivada, lembre que aqui a variável seria h. Então, seria diferencial de h seria 1. Diferencial de menos h seria menos 1. Não que tem mais. Que sabemos esse menos seria mais.
Agora, se quando você substitui por h aqui, 0, h0 tendría uma suma de f' de h, seria duas vezes, mas lembre que o denominador tem 2. Por quê? Porque a derivada de 2h é 2. Assim concluímos a demonstração. Agora, notemos que aqui temos f de x más h, f de x menos h. Entonces, si a gente considera esses pontos P e Q como x1, y1, bom, x01 seria a imagem de x mais h. E você calcula o coeficiente angular desses dois pontos. Bom, esses dois pontos seria P, esse seria Q. Quando você tem aqui a reta que passa por eles, você tem um coeficiente angular que é calculado pela diferença das ordenadas com as abscissas. Y1 seria f de x mais h, menos f de x menos h. E o denominador seria x1, que seria x mais h menos x2. Mas aqui você observa que esse sinal de menos modificaria aqui o sinal de h e essas duas se cancelam. Portanto, quedaria 2h. Ou seja, que o limite que a gente está calculando seria esse ponto x. Quando você tende a h 0, significa que esse ponto se vai aproximando cada vez mais, a x. E aqui em x, você tem f'x, que seria o coeficiente angular da reta tangente que passa por a curva da função nesse ponto. Essa seria a interpretação. Nesse exercício vamos a usar o exercício anterior. Se f de for contínua, mostre que se dá essa igualdade. Novamente, quando aplicamos aqui por 0, substituímos por 0, tá? Que seria f más f de x seria 2 vezes menos 2 seria 0. Aqui também teríamos 0. Quando aplicamos a diferencial, isso seria uma constante, porque a diferença é com respeito a h. Isso vai desaparecer. E aqui temos novamente por a derivada de f' por a derivada interna, que seria menos 1. Tá? Sobre a derivada, que seria 2h. Mas usando o exercício anterior, no lugar aqui seria f. Lembre que já temos f', portanto, vamos a ter f2 duas linhas. E aí é terminado o exercício. Só para lembrar como resumo que o teorema de Hospital ele tem essas duas formas indeterminadas, mas lembrando que esse tipo de produto você pode transformar a um 0 sobre 0 ou bem a um infinito sobre infinito. Também essa diferença é uma forma indeterminada, você pode transformar em uma dessas duas, e como potência temos 3 potências, que já trabalhamos essa potência, e acho que é isso. Porém, aqui temos um exercício de, por exemplo, de infinito a 0, que seria esse caso, que aplicando o logaritmo, ele pode ser transformado a uma forma 0 sobre 0, as formas iniciais do teorema de Hospital.